Hoje estou aqui no Hotel Vitória Villa, em Curitiba, participando de um grande curso da JML Consultoria. E eu vim bater um papo com o Thiago Bueno de Oliveira, que é consultor em compliance. E o assunto do dia vai ser cidadania corporativa. Será que a sua empresa ou organização exerce essa prática? Thiago, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Carol. Thiago, conta pra gente o que é cidadania corporativa. Ótima pergunta, viu, Carol? A gente vem trabalhando essa conceituação há um certo tempo e essa cidadania corporativa nada mais seria do que um último status dentro do ambiente corporativo e que começa logo no início com uma conceituação de sociabilidade corporativa, um ambiente onde a gente consiga identificar que as deliberações, as ações institucionais são eminentemente éticas. Para isso, a gente recomenda, inclusive, o cumprimento de pelo menos 6 elementozinhos básicos, que a gente já até, inclusive, escreveu sobre eles, e aí quem não teve oportunidade, a gente recomenda acessar um blog da JML, que vocês vão ler lá e compreender esses 6 elementos. Depois você consegue fazer um step a mais e ir para uma identidade corporativa, onde você consegue validar literalmente esses elementos à sua rotina. E o último status, que é essa cidadania corporativa, é quando isso já está reiteradamente colocado na sua raiz, sabe, na sua cultura organizacional. Todas as suas ações, deliberações institucionais são reiteradamente sempre realizadas com essa retidão em relação aos 6 princípios iniciais. É isso. E qual que é o papel da governança no âmbito da cidadania corporativa, Thiago? Então, essa governança é justamente o ambiente que proporciona a cidadania. Só haverá cidadania corporativa em um ambiente de governança. É isso. Thiago, agora um assunto um pouquinho longo aqui para a gente debater. Vai lá. Sabemos, Thiago, que agir de maneira responsável e ética com os nossos públicos é essencial para operar negócios produtivos e principalmente lucrativos. Como que eu posso incorporar esse drive nas operações da minha empresa para que o meu modelo de negócio seja sustentável no futuro? Muito bem. Minimamente com 3 passos básicos. O primeiro passo básico, obviamente, é você construir uma gestão baseada justamente em processos que acabam refletindo de uma forma mais fidedigna as suas próprias atividades. Em resumo, mapeamento de processos. Um segundo ponto, a construção de objetivos estratégicos factíveis e alcançáveis. E um terceiro, justamente uma criação, literalmente, de uma cultura de integridade. Quando você consegue minimamente ultrapassar esses 3 grandes pontos, está aí pelo menos o início para se garantir toda essa concepção que você acabou de falar. E como que a adoção de práticas de cidadania corporativa pode impactar no comportamento dos clientes e colaboradores de uma empresa? Legal. Nessa conceituação de cidadania corporativa, que mais uma vez está até no nosso artigozinho no blog da JML, reverbera necessariamente, quando você alcança esse status, 2 coisas. Um aculturamento dentro da sua instituição, e isso afeta necessariamente os colaboradores. Todos já têm o conhecimento de como a instituição se porta, e isso também reverbera para fora. E aí o impacto para os clientes é justamente porque a atratividade deles vai se dar em virtude de se identificarem em relação a essa sua cidadania corporativa que retrata a sua identidade. Então, reverbera para dentro e para fora, atraindo clientes alinhados aos seus valores, a todo o seu posicionamento de integridade, quanto internamente em relação aos seus colaboradores, que vão necessariamente compreender o que deve ser feito dentro dessa perspectiva de cidadania corporativa. Essa interpretação de cultura e de valores da empresa é muito importante nesse processo. Você tem que estar 100% então alinhado conceito. Sim, e eu até recomendo, não sei quem já viu, mas há uma entrevista até do professor Taverna, que entrevistado até por você também, Carol, que vai exatamente nesse ponto. Não adianta a gente construir toda essa estruturação, passar nesses 3 passos, chegar nesse status de cidadania corporativa, se a pessoa que senta na cadeira não tem minimamente alguns elementos básicos, como o professor muito bem falou na época, ética. É isso.
Tiago, atualmente a gente percebe que a governança impõe às empresas o exercício da tríade atuação responsável, accountability e cidadania corporativa nas ações de governança. Qual que é o papel dessa tríade? Muito bem, essa tríade na nossa concepção é o que permite a gente chegar num ambiente de governança adequado. Então, não basta mais você ser responsável em relação ao que você faz. Ter um zelo, sabe, o famoso zelo profissional, esse grau de responsabilização por ser um bom profissional, isso não é suficiente. Quando você avança para a accountability, seria justamente de você também se responsabilizar pelo que você faz. Então não é só a responsabilidade no que faz, mas responsabilidade pelo que você também faz. E aí isso gera um desenvolvimento natural que chega ao último status, que a gente já falou aqui, de cidadania corporativa. Bom, gente, cidadania corporativa é um tema muito extenso, a gente podia ficar batendo papo aqui por Sim. muitas horas, né, Tiago? Com certeza. Mas para a gente finalizar esse nosso bate-papo de hoje, eu vou lançar uma última pergunta para você. De que forma que as ferramentas de governança podem impactar no longo prazo de uma organização, Tiago? Essa pergunta é simples, mas é profunda. O impacto simplesmente é restrito à perenidade. É questão de sobrevivência. Acabamos de sair aqui, estamos no nosso intervalo e há menos de, meia hora atrás, havíamos comentado justamente isso. Hoje, todo esse pacote relacionado à cidadania corporativa é visto atualmente, principalmente no Brasil, como uma vantajosidade de mercado. Mas no longo prazo isso não é mais vantajosidade, isso é uma questão de obrigação, sob pena de você simplesmente ser eliminado do mercado. É uma questão de mera sobrevivência. Tiago, e uma liçãozinha de casa para quem está vendo e quer aprender mais sobre cidadania corporativa? O que o pessoal pode fazer em casa para evoluir ainda mais sobre este assunto? Muito legal. Além de ler, né, os nossos artigos que estão aí no blog da JML e tal, a gente recomenda algumas outras instituições que trabalham essa temática muito bem. Um acesso é gratuito, é muito bem elaborado pelo corpo técnico que produz esse material, que se chama, por exemplo, entre vários, a IBGC, Instituto Brasileiro de Gestão Corporativa, podem acessar que vão ter essa conceituação, não só essa de cidadania corporativa, como outras do ambiente corporativo. Tiago, muito obrigada pela sua participação. Agradeço. Valeu. E a você o nosso convite para que sempre continue acompanhando as novidades, dicas e entrevistas que a JML traz com exclusividade.